Preparados para mergulhar no mundo das histórias mais enigmáticas e sobrenaturais? Hoje vamos explorar relatos reais de encontros com o inexplicável, experiências que desafiam a lógica e nos fazem questionar a realidade. De uma festa do pijama que se transforma em um pesadelo sobrenatural, até a descoberta perturbadora por trás das paredes de uma casa aparentemente comum. Fiquem conosco enquanto adentramos nesses mistérios e nos aventuramos no desconhecido. Mas cuidado, porque essas histórias podem deixar uma marca permanente em sua mente. Preparem-se para o inexplicável. Minha história começa quando eu tinha 12 anos. Junto com meus amiguinhos, eu estava obcecada por todos os temas paranormais e queria fortemente encontrar um evento sobrenatural. Mas o que eu não esperava era que as coisas se tornariam realidade. Nós morávamos em Goiás e estávamos prestes a entrar no ensino médio. Era o penúltimo dia de aulas e, como uma celebração especial, decidimos escapar da escola. Não tínhamos muito dinheiro nem um lugar específico para onde ir. Então, quando sugeri que fôssemos para uma casa conhecida como sendo assombrada do nosso bairro, todos concordaram. Era por volta das 4 da tarde e as ruas tinham pouca gente, já que todo mundo estava em casa ou no trabalho. Caminhamos pelas calçadas molhadas devido à garoa persistente daquele dia. E logo avistamos nosso alvo. Uma casa que em algum momento havia sido majestosa, mas agora estava solitária entre prédios e estruturas modernas. Tinha um jardim externo com um portão muito deteriorado, o que indicava que outras pessoas já haviam estado ali antes. Foi fácil para nós pular o portão. Éramos 4 adolescentes, 2 rapazes e 2 moças. Eles nos ajudaram a escalar o portão e em poucos segundos estávamos dentro da propriedade. A porta de madeira da casa estava deteriorada pelo tempo e o interior da casa estava completamente escuro. Pegamos nossos celulares para usá-los como lanternas. Caminhamos pelo monte de poeira e vegetação selvagem que cresceu devido ao abandono da casa ao longo do tempo. As lajes de mármore estavam manchadas e quebradas, e os móveis, cobertos por lençóis, estavam desgastados. Havia uma escada dupla que levava ao andar de cima e outra que ia para uma espécie de porão. Surpreendentemente, não havia muitos sinais de arrombamento na casa, o que nos deixou ainda mais nervosos. Decidimos não arriscar e subimos para o 2º andar da casa. Cada passo que dávamos ecoava por todo o lugar, anunciando nossa presença muito antes de chegarmos ao topo da escada. Lá encontramos um corredor longo que se estendia para os 2 lados, com 7 portas trancadas no total. Supomos que fossem quartos. Enquanto decidíamos para que lado ir, ouvimos um barulho vindo da porta mais distante do lado direito. Mariana e Dário ficaram muito assustados e quiseram esperar perto da escada. Eu e Diego éramos os mais corajosos, então trocamos olhares e seguimos em frente com cuidado para não fazer barulho. Descobrimos que o som de passos suaves vinha de um quarto que parecia ter sido um banheiro, pois ao abrir a porta que já estava parcialmente aberta, vimos uma antiga banheira e outros objetos. Tentamos identificar a origem do barulho quando vimos a cortina do chuveiro se mover sozinha. Fiquei paralisada no lugar, mas o Diego avançou corajosamente para abrir a cortina. Vimos um menino com uma aparência muito pálida e desajeitada lá dentro. Ele usava apenas uma calça velha e não tinha sapatos nem nada mais. Pude ouvir meu amigo engolindo em seco enquanto tentava falar com o menino. Quando o menino percebeu nossa presença, virou-se para nós com olhos completamente negros. Seu rosto estava corroído
como se tivesse sofrido uma queimadura grave que não havia cicatrizado ainda. Recuou com medo e imediatamente emitiu um grito sobrenatural e terrível. Nosso amigo ficou paralisado de terror diante dessa reação. Mas meus instintos de fuga entraram em ação. Eu o puxei pelo braço com uma força que não reconhecia em mim mesma e saímos correndo dali. Sentíamos que algo nos seguia de perto. Gritei para Mariana e Dário que fugissem e nós fugimos como se nossas vidas dependessem disso. A criatura desapareceu assim que sentiu os raios do sol atingindo seu rosto e voltou para as sombras da casa. Saímos da propriedade e não paramos de correr até chegarmos a um parque a alguns minutos dali. Lá contamos o que vimos aos outros, e foi Mariana quem sugeriu que talvez a lenda sobre a casa fosse verdade. Diziam que um dia, uma das crianças, filho da empregada da casa, desapareceu em circunstâncias misteriosas. Sempre acreditaram que o filho da dona da casa o havia matado por acidente e o havia enterrado em algum lugar da casa. Como nunca foi denunciado ou comprovado, as autoridades não tinham como investigar mais o caso. E então o que quer que seja, continua lá, até hoje. As responsabilidades que ninguém deseja ter, mas só descobre quando já está no meio de problemas. Esse foi o meu caso e o do meu marido quando ele herdou uma bela casa em uma área nobre da cidade de parentes distantes que nunca tiveram filhos. Como vocês podem imaginar, no início estávamos animados com a oportunidade de viver em um lugar novo e elegante na cidade. Nunca tínhamos o orçamento para comprar uma casa, muito menos uma propriedade majestosa com acabamentos em pedra e tetos nobres como essa herança oferecia. Mudamos para lá o mais rápido possível e nem pensamos em vender a casa, porque sabíamos que mesmo se o fizéssemos, não receberíamos o preço completo por um lugar assim. E não encontraríamos algo igual. Mas à medida que o Natal se aproximava, por alguma razão estranha, começamos a sentir uma atmosfera muito estranha. Ao caminhar pelos corredores, parecia que alguém estava nos observando. Naquele momento eu estava grávida e de repente comecei a sentir odores horríveis que me faziam vomitar. Era um cheiro de flores em decomposição que obviamente não existia em nenhum canto da casa. O auge da situação foi quando, em 23 de dezembro, enquanto meu marido estava tomando banho, a água que saía do chuveiro começou a cair em um vermelho intenso. No início ele pensou que fosse ferrugem, mas quando estava prestes a sair do chuveiro, quase escorregou porque o que caía de lá era sangue, não água. Ele me chamou assustado e quando cheguei lá, fui recebida pelo cheiro metálico do líquido vital, o que me fez vomitar no lixo. Inicialmente tentamos resolver o problema de maneira convencional. Chamamos um serviço de encanamento para verificar toda a casa. Mas eles não encontraram nada em particular. Depois disso, chamamos um padre de confiança que, ao entrar na casa, disse que sentia a presença de algo muito zangado ali. Rastreamos essa presença até o reservatório de água da casa, que mandamos esvaziar e, em seguida, retirar para escavar embaixo. Encontramos alguns ossos pequenos como resultado, mas não tínhamos ideia de como eles haviam parado ali. Fomos obrigados a chamar legistas que nos disseram que pareciam ser os ossos de um bebê que não havia chegado ao fim da gestação e que tinham pelo menos 60 anos de existência. Meu marido me contou uma vez, quando estávamos sozinhos, que talvez fosse o esqueleto de seu primo, porque diziam que uma vez sua tia ficou grávida. Mas depois ninguém mais soube do bebê, pois ninguém teve coragem de perguntar o que aconteceu. Achei que fazia sentido, pois os incidentes anteriores haviam sido principalmente dirigidos a mim. Supus que o espírito estava com inveja porque meu filho estava saudável e era muito amado por seus pais.
Isso me entristeceu, então sugeri ao meu marido que comprássemos uma urna para colocar os ossos junto aos de seus pais no mausoléu da família. Ele estranhou a princípio, mas, dada a possibilidade de ser o filho de sua tia, achou que não era uma má ideia, e assim fizemos. Não posso dizer que, depois disso, as coisas se acalmaram completamente, mas pelo menos os eventos não eram mais agressivos. Agora, de vez em quando, vemos um bebê muito pequeno brincando com os brinquedos do meu filho, que já nasceu e está bem. Além disso, depois que meu bebê cresceu e começou a falar, ele disse que tinha um amigo que era como um bebê, mas que podia se mover como uma pessoa normal e gostava muito de brincar. Não quisemos mais mexer com o assunto porque o espírito parece estar mais calmo agora. No entanto, na época do Natal, costumo deixar um presente para ele, que quase sempre desaparece misteriosamente. Olá a todos e todas. Quero contar algo que aconteceu com minha prima e comigo durante uma festa do pijama, quando estávamos brincando com coisas que não deveríamos. Vocês sabem como as adolescentes entram em uma fase em que querem se sentir especiais e muitas vezes começam a se considerar bruxas. Em uma ocasião, minha prima veio dormir em minha casa. Meus pais estavam fora da cidade e eu sou filha única. Decidimos fazer uma pequena festa. Alugamos filmes, fizemos pipoca, pedimos pizza, compramos refrigerantes e, é claro, pegamos um pouco de álcool da despensa de meus pais. Já estávamos um pouco bêbadas quando nos ocorreu experimentar um jogo que vimos na internet, o famoso Charlie Charlie. É uma coisa simples, colocar 2 lápis sobre uma folha de papel com palavras escritas para que os lápis se movam e respondam perguntas. No início, brincamos com perguntas básicas, como se alguém gostava de fulano ou o que tal pessoa achava de mim. Mas quando desafiei minha prima a fazer algo mais sombrio e ela concordou, as coisas saíram do controle. Perguntei a Charlie se ele era um espírito ou não, e imediatamente os lápis se moveram por si próprios. Continuamos perguntando sobre a natureza do espírito até que Charlie nos disse que era um demônio que habitava a casa há muito tempo e que, por brincarmos com ele, nos castigaria. Imediatamente, todas as portas da casa se fecharam com força e as luzes se apagaram. Estávamos muito nervosas, nos abraçamos e gritamos de medo. Tentamos abrir a porta do meu quarto onde estávamos, ou a do banheiro, que tinha uma janela que dava para o pátio da casa e pela qual poderíamos escapar, mas não conseguíamos abrir nenhuma delas. Finalmente conseguimos abrir a porta, mas ela se fechou novamente como se alguém a tivesse batido de dentro. Os lápis de Charlie voaram pelo ar por uma força desconhecida e risadas estranhas ecoaram por todos os lados. Antes, na casa, víamos sombras, mas nada parecido com o que estava acontecendo. Cobrimos-nos com um cobertor e ficamos do lado da sala onde os objetos lançados pelo ar não pareciam cair. Eu estava chorando e minha prima estava tentando me acalmar. Ficamos assim por algumas horas até que, com os primeiros raios do sol, tudo se acalmou. E finalmente conseguimos abrir as portas. Queimamos os lápis e o papel, aspergimos água benta por toda a casa e, depois de arrumar tudo o que o espírito agitado jogou no chão, fomos para a casa dos meus tios. Quando contamos aos meus pais, eles decidiram definitivamente vender a casa. Depois disso, nada aconteceu, pelo menos nada que soubéssemos. Muito obrigada por ouvir meu relato. Foi uma experiência assustadora e real que vivi.
tarde a todos. Prefiro não dizer meu nome porque até hoje meu irmão e eu nos arrependemos muito de ter destruído parte da casa e nossos pais não sabem nem acreditamos que venham a descobrir que fomos os culpados. Quando nos mudamos para a casa em que estamos agora, não suspeitávamos que encontraríamos algo sobrenatural. Inicialmente, a casa era como qualquer outra, com quartos amplos, paredes um pouco grossas devido à idade da construção, um jardim e outras coisas normais. O estranho acontecia quando meu irmão e eu, na época com 14 e 16 anos, respectivamente, estávamos sozinhos em casa. Podíamos ver a sombra de uma menina andando pelos corredores ou pelo canto do olho quando estávamos em algum lugar da casa. Não tínhamos irmãs, então não havia a possibilidade de ser alguém da família. Quando ambos percebemos que havíamos, decidimos segui-la para ver o que estava acontecendo. Passamos muito tempo observando a presença até que um dia notamos que ela sempre caminhava em direção à parede da lavanderia, no pátio interno da casa. Nunca conseguimos ver o rosto dela, mas sentíamos uma presença muito triste toda vez que ela aparecia, como se estivesse soluçando silenciosamente. Finalmente decidimos investigar e, como nossos pais geralmente nos deixavam sozinhos à tarde porque ambos trabalhavam e era a hora em que chegávamos da escola, aproveitamos a oportunidade para resolver o problema. Fomos direto para o lugar onde ela desaparecia e percebemos que havia um pedaço de concreto mal colocado, como se tivessem feito isso com pressa e sem muito cuidado. Pegamos um martelo e começamos a quebrar parte da parede. Rapidamente descobrimos que havia um compartimento oculto de onde saiu uma tábua ou ouija com o nome Anita esculpido. Lemos em voz alta a inscrição e sentimos um frio horrível passar por nós, então decidimos destruí-la. Pegamos um recipiente de gasolina que meu pai guardava, jogamos gasolina na tábua e a incendiamos. O material chiava à medida que queimava, como se fossem gritos de uma mulher. Além disso, o cheiro não era de madeira queimada, mas de carne carbonizada. Quando terminou de queimar, tentamos limpar a parede, mas a mancha quadrada da tábua não saiu de jeito nenhum. E até hoje, toda vez que tentamos preencher o buraco que fizemos na parede com marretas, a mistura desmorona ou simplesmente não adere. Meu pai lutou muito com isso e até contratou especialistas para fazer o trabalho, mas algo sobrenatural parece impedir que a parede seja restaurada. Pelo menos não vimos mais o espírito da casa e temos uma razão poderosa para não brincar com coisas estranhas. Espero que meu relato tenha sido do agrado de vocês. Boa noite.